Bom dia! Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Jeremias, que se encontra na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Para você que ainda não tem a Bíblia Sagrada, né, vamos comprar, porque é um livro como nenhum outro livro. É um livro onde o autor está ao seu lado toda vez que você abre e lê. Então, primeiro eu queria agradecer a Deus, começar esse vídeo hoje, agradecendo a Deus pela sua sabedoria e pela existência da Bíblia e porque eu estou no Brasil e porque eu posso ler a palavra de Deus. Não tem ninguém ali na minha porta querendo me matar por eu estar lendo a palavra de Deus. Então, por enquanto, aqui no Brasil a gente pode ler tranquilamente. Mas saiba você que assiste nossos vídeos, existem lugares que esse livro não pode ser lido. Você tem o privilégio de poder comprar, de poder ler e deixar Deus mudar a sua vida através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara, ela é eficaz para as nossas vidas. Ela nos constrange, ela nos corrige, ela nos admoesta, ela é perfeita para nos moldar conforme a vontade de Cristo. Então, bom dia, vamos começar a leitura. Estamos em Jeremias 17. Hoje vamos ler Jeremias 17. O título de Jeremias 17. Abrindo parênteses, você que não me conhece, meu nome é Ranildes. Você pode ver nossos vídeos lá no YouTube. Eu tenho um canal onde é cheio só de pregação, né? Leitura da palavra, explicação da palavra de Deus, desde o momento que Deus tocou no meu coração para que eu viesse a fazer esses vídeos, né? Então você tem a oportunidade de ir, clicar lá YouTube, escrever Ranildes Barros, se inscreva no canal, assista os vídeos que você quiser, né? Tá lá à disposição e compartilhe se puder, né? Esse mundo a gente compartilha muitas coisas erradas, muitas coisas feias, coisas que não edificam. Então, se você puder, edifique a vida de alguém mandando a palavra de Deus. Eu sei que é um pouco extenso, mas eu sei que tem gente que faz vídeos menores, né, mais objetivos, porém, o meu objetivo aqui é ler um capítulo por dia juntamente com você, né, para que a gente leia toda a palavra, para que a gente conheça, para que a gente não só ouça o que as pessoas falam. Tá escrito, não, tá aqui, né? A gente lê junto, vê que tá lá escrito. Então, agora é o momento de nós juntos ouvirmos mais uma vez a voz de Deus que ele tem para nós, para mim e para você nessa manhã. Então, corra, abra sua Bíblia, Jeremias 17. O título de Jeremias 17 fala assim: O pecado e o castigo de Judá. Judá era um povo escolhido de Deus, que estava sendo castigado pelas suas escolhas erradas, pela sua abandono, né, dos caminhos do Senhor. Aí ele fala aqui: o pecado do povo de Judá é coisa séria, que traz a ira de Deus sobre eles. O texto hebraico desse trecho é difícil e diferentes traduções são possíveis, né? Então ele fala aqui sobre esses versículos que a gente vai ler que são difíceis, mas pode ser traduzido. Vamos ver o que Deus tem. O Senhor Deus diz no povo de Judá: o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Olha só essa figura de linguagem no livro de Jeremias 17, no primeiro versículo, ele falando de uma forma bem com figura de linguagens, mas que dá para nos entender que ele diz assim que o pecado está escrito com ferro ebe. Imagine uma tatuagem, né? Basicamente isso. Ele diz que o pecado naquelas pessoas está gravado como um ferro pontudo ou como um diamante que não some mais, né? Depois que você faz aquele desenho. Então ele diz que era algo impossível daquele povo
largar o pecado. Será que hoje nós temos pessoas desse jeito que você olha e diz assim, ela não vai querer largar o pecado de jeito nenhum? Existe ainda hoje pessoas cujo o pecado está como uma tatuagem no corpo daquela pessoa, que é impossível daquela pessoa se salvar porque a maldade é tão grande, né? Então, olha só como era aquele povo, né? Porque a gente pode pensar assim, ah, tá, Deus era mau, destruiu, né? Castigou o povo dele de Judá, mas o pecado era muito forte naquelas pessoas. E hoje em dia ainda há pessoas assim, que você olha e diz, meu Deus, eu não acredito que existem pessoas assim, e existe, né? Então vamos dar continuidade. 2. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerra, perto das árvores verdes, no alto dos morros. 3. E as montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Então ele fala assim, olha, o que acontece isso, né? A gente passa de geração em geração os ensinamentos. Então, era tão grande o pecado que os filhos já estavam repassando aquele aprendizado errado. Dando continuidade. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei. Então, tipo assim, ele, olha, saiam daqui da terra que eu dei para vocês, que aqui não é o lugar de vocês. E farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois minha ira é como um fogo que queima para sempre. Então ele disse assim, olha, saiam daqui da minha terra, né, que eu dei para vocês, que ela é muito boa, mas vocês vão sair sendo presos. E vão para um lugar que vocês não conhecem. É terrível, né, quando a gente vai para um lugar. Imagine você ser mandado para um lugar que você não conhece nada lá. É terrível, né? E ele diz assim, que a ira dele, a ira de Deus, é como um fogo que queima para sempre. Não queira ser inimigo de Deus. Busca o Senhor. Em nome de Jesus, busca o Senhor. Pensamento de sabedoria. Agora a gente vai ler o 5. Ele diz assim, no início. Esses pensamentos de sabedoria tratam do seguinte. O Senhor Deus humilha aqueles que o abandonam. Não sou eu que estou falando isso, está escrito na Bíblia. Mas abençoa os que confiam nele. Os versículos 5 e 8 são bastante parecidos com o Salmo 1. Né? Então ele está falando aqui que Deus humilha aqueles que o abandonam. Literalmente. E abençoa os que confiam nele. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio porque eu tenho vivido isso no meu ministério, com o meu esposo, né? Nas nossas vidas, na igreja que a gente está à frente cuidando. E a sabedoria que Deus dá a nós para tratar com as pessoas é algo assim extraordinário. E nessas pequenas coisas, que para mim são grandes coisas, eu vejo a bênção de Deus sendo confirmada na minha vida. É o motivo de ter hoje, né, esse canal no YouTube, né, e poder compartilhar da palavra de você, nos deixa muito agradecida, porque eu vejo a mão de Deus nessa situação. Então, abra sua Bíblia, continuando Jeremias 17:5. O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afastar de mim e confia nos outros, que confiam na força de fracos seres humanos. Olha aí você, né? Eu vivo falando isso pro meu filho. Onde você leu isso? Por que você acredita nisso? Né? Porque filho de crente, crentinho não é, viu? Então, a gente passa por situações adversas, né? Porque eu sou evangélica hoje, né? Que meu filho já é crentão, né?
Eu vejo isso aqui. Aí ele diz assim, vou até mostrar para ele esse versículo. Olha como é maravilhoso a gente ler a palavra de Deus. Jeremias 17:5 diz: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Então não confie em pessoas, confie em Deus. Ele é a pessoa certa. Aí 6 ele diz assim: ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca e cresce na terra seca no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Né? Então ele diz que essas pessoas que confiam em outras pessoas são como uma planta que cresce no deserto, que de nada adianta aquela planta lá, né? Ele fala aqui. Nada de bom acontece com ele, né? Tá no deserto, uma planta. No deserto, ele compara você que acredita em homens, que se guia pela sua força, como você fosse uma planta no deserto. No nada. No nada, né? 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aleluia. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Glória a Deus. Versículo Jeremias 17:7. Escreva isso na porta da sua casa. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Aleluia. O Senhor. Glória a Deus. 8. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Olha só que Deus comparou a pessoa que não tem Cristo, que não anda com Cristo, como uma planta no deserto. E ele fala: você que já crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, como o único que é digno de toda a honra, toda a glória. É com você que Deus está falando aqui no 7. Eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. E ele diz que você e eu será como uma árvore criada perto de um riacho, que vai dar fruto na hora certa, que tanto faz chover ou não, tá ali bonita, frondosa. Deus nos compara com essas plantas, abençoada, criada perto de uma água. Amém. Esse é o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. E ele diz assim no 9: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Repetindo: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Né? Então ele está falando aqui, ó, creio que daquele coração daquele povo que era mau, que era impossível de ser curado. E ele diz: quem conhece o coração? Eu não conheço o coração de ninguém, você também não. A gente não conhece nem o nosso próprio coração. Quem conhece? É Deus o Criador, que criou eu e você. E sabe quantas células a gente tem, quantos fios de cabelo a gente tem, né? Deus sabe todas essas coisas. Então, Ele conhece o nosso coração. Mas o ser humano, ninguém, Ele está colocando aqui no nome, ninguém conhece o coração do ser humano. 10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Olha só! O 10. Que versículo de Jeremias 17:10. Falando: eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Então, Deus sabe o que você pensa, se é coisa boa, se é coisa ruim, Deus sabe. Está aqui escrito, Jeremias 17:10. E Ele nos põe à prova para ver se a gente é quem somos, né? Para ver se a gente demonstra. Acabei de ouvir uma pregação belíssima, né?
que o pastor falou, que às vezes a gente ora, a pessoa é abençoada com o fato de reviver, poder continuar vivendo. Mas às vezes a gente ora e a pessoa morre. Ou seja, ela não vai ficar viva, mas ela vai se encontrar com Deus. Né? As pessoas vivem aqui segurando nesse mundo terrível, como se fosse a melhor coisa do mundo. Existe um lugar melhor ao lado de Deus, certo? As pessoas acham... Tem uma cantora, o nome dela é a Esla, acho que é Esla, não me lembro direito, que o filho dela morreu. Ela disse que se o filho dela fosse criado, ela veria a glória de Deus. Mas o filho dela morreu, ele viu a glória de Deus. Amém? Isso é meio estranho para você que talvez não tenha sua fé firmada em Cristo, mas para quem tem essa fé firmada em Cristo, consegue ver a beleza nisso. Eu consigo ver hoje essa beleza pelas provações que passei, pelas situações de vida que passei, pelas situações de doença, né? Me faz hoje ser madura para estar aqui falando com você desse Deus que eu sirvo e que eu acho maravilhoso e que põe à prova os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos, como diz aqui em Isaías 17:10. Ele diz: eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Então, não pense em você que você vai viver do jeito que quer, que você vai fazer o que quer, e quando você pedir socorro, Deus vai te socorrer, né? Porque ele diz aqui, ó, eu trato cada pessoa, 17:10, conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então não dá pra, falando em figura de linguagem, plantar banana e colher morango, certo? Então se você planta coisas ruins, semeia, vive de qualquer jeito, não dá para semear só coisas boas, né? Amém. Esse é o Deus verdadeiro que nós seguimos. 11. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. O homem que ganha dinheiro desonestamente, roubando, fazendo o que for, é como uma ave que choca os ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Bom, para você aí que constrói a sua riqueza erradamente, vai chegar o seu momento, hein? Deus tudo vê. 12. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. 13. O Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados. Olha, amém. Olha só, todos que te abandonam serão humilhados. Saiba disso, você cristão, que não quer mais saber de Cristo. Não tem coisa boa para você esperando, né? Tem um abandono e uma humilhação. Porque não é justo você, criatura de Deus, abandonar o Criador. Pensa nisso, não tem nem lógica. Desaparecerão como nomes escritos na areia. Olha, compara que essas pessoas que abandonam Deus vão ser abandonadas e humilhadas, e são como quando a gente escreve na areia, a água vem e apaga, né? Assim vai ser você que abandona Cristo. Desaparecerão como nome escrito na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Então você abandonou a Cristo e nós não somos nada. Vamos lá, Jeremias 14, o Senhor ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem, onde estão as ameaças que o Senhor nos fez, que elas se cumpram agora? 16, mas Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que
passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso, tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Isso aqui é Jeremias falando, né? Que as pessoas estavam com raiva dele, né? Mas ele disse, eu não pedi nada que Deus castigasse vocês, essas coisas, não. É fruto, né? Do que vocês fazem. 18. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. Né? Então, é um ato assim de Jeremias, como todo ser humano, que é perseguido sem motivo, né? A gente fica meio querendo justiça, mas nós já vimos aqui em outros textos da Bíblia para trás que a justiça não cabe a mim nem a você, cabe a Deus. E o Novo Testamento que a gente ainda vai ler, ele fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, não pedindo isso aqui, mas pedindo que Deus os salve, né? Para que a Bíblia falou que ele torna os nossos inimigos em amigos. Isso está escrito na Bíblia, a gente já leu em algum desses versículos. Aí vai lá no YouTube e você vai ver o vídeo, lá tem, onde está escrito que a gente viu que Deus transforma os nossos inimigos em amigos. Tem noção disso? Só Deus pode fazer isso. Continuando, 19. O Senhor Deus me disse... Então o Senhor Deus disse a Jeremias, Jeremias, vai e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Então ele disse, vai, grita lá nos todos os portões para que todo mundo ouça. Diga aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Então vai lá, fica anunciando o que eu vou te dizer. Diga que se eles querem continuar a viver, não carregue nenhuma carga no sábado, que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Lembra, naquela época da lei, ele pedia para guardar o sábado, né? 23. Eles não me ouvirão, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que o sábado não carregue nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guarde o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Olha só, falando aqui do sábado. Só que quem já leu o Novo Testamento vê que Jesus, quando ele veio, na verdade ele veio completo, né? Quando Jesus veio, aqui nessa época era a lei, né? Jesus ainda não tinha vindo, então tinha muitas coisinhas que você tinha que fazer naquela época, no meu ponto de vista, né? Só que quando Jesus veio, ele aboliu a lei, né? Hoje nós não vivemos a lei, olho por olho, dente por dente, não. Hoje nós vivemos a graça de Deus. E é isso que as pessoas não entendem. Hoje, se fosse pela lei, estava todo mundo morto, né? Que a gente não consegue fazer a metade do que está escrito nessas leis de Moisés. Mas não, nós vivemos, depois que Jesus veio, pela graça de Deus, né? Uma coisa merecida. E acabei de ver uma mensagem belíssima, dizendo que o Deus que nós servimos, lembra que a gente crê na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus Cristo era o próprio Deus que se esvaziou e veio em forma de homem para morrer por nós. E aí o pastor agora pregou com tanta ênfase, maravilhosa pregação, dizendo que o nosso Deus, ele sabe
o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser humilhado, porque ele viveu isso. E ele sabe que essas leis, muitas das vezes, para nós é difícil de ser cumprida. E aí ele veio e transformou e curou no sábado e fez grandes coisas. E para ele fazer essas pessoas desacreditarem nessa lei aí, tipo assim, se desligar e começar a ver pelos olhos da graça, era muito difícil e é muito difícil hoje. As pessoas ainda querem viver essas leis, né? Esquece que hoje, agora, nós vivemos a graça de Deus. A graça de Deus. Né? E ele fala lá, a gente vai ler em outro momento o Novo Testamento, ele fala que o sábado não é, como se diz, mais importante, que, tipo assim, ele compara, né, com as coisas que devemos fazer, né? Então, aqui naquela época tinha isso, né? Nós estamos lendo uma época antiga. Então, sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles viram as cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles terão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais, incensos e ofertas de gratidão. 27. Mas se não me obedecerem, olha aqui o 27. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-los. Né? Então ele fala aqui, né, que ele quer que as pessoas obedeçam. E naquele dia ele estava falando para guardar o sábado, né? Tinha alguma importância, deveria ter. Sabe lá o que eles faziam nos sábados, né? Fica o parênteses aí pra gente. Deveriam fazer coisas horríveis no sábado. Para Deus pedir para ele guardar o sábado de uma forma assim especial. É porque imagine o que eles não faziam no sábado, né? Mas creio eu, Ranildes, que hoje o sábado é todo dia, né? Com a vinda de Jesus Cristo, com a nossa vivência da graça de Deus, o sábado é todo dia. O sábado, para você guardar os seus pés, os seus pensamentos, fazer aquilo que é todo dia. Que todo dia é dia do Senhor, todo dia é dia de ser uma pessoa digna de ser apresentada a Cristo. Todo dia é dia de salvação, todo dia é dia de ajudar alguém. Então, para mim, hoje, que vivo pela graça de Deus, porque Jesus veio e nós vivemos hoje a graça de Deus, para mim o sábado é todo dia. Todo dia eu posso ajudar, todo dia eu posso guardar, todo dia eu posso orar, todo dia eu posso louvar, todo dia eu posso ler a palavra de Deus. Né? Eu posso guardar, eu posso ser uma boa pessoa só no sábado. Não, eu posso ser todos os dias. Eu creio nisso. Mas se você guarda o sábado e a Adventista está assistindo, amém, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que você consiga fazer isso. Se isso te faz bem, te deixa. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas não vamos jogar ninguém no inferno por não guardar o sábado como você. Amém? Porque a salvação, ela é em Cristo Jesus. A salvação é pela graça de Deus. A salvação não é por guardar o sábado. A salvação, ela é além do que podemos imaginar. Ela é algo imerecível, que você e eu não merecemos, mas Deus nos dá.
Isso é a graça de Deus. Nós não merecemos estar no céu. Nós não merecemos ser perdoados. Mas a graça de Deus nos dá essa certeza de que nós podemos. Porque Jesus, que é Deus, veio e morreu e sofreu tudo por nós, né? Amém? Então, muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra, onde nós lemos hoje a respeito da vida de Jeremias. Não foi, desculpa. Que nós lemos hoje o pecado e o castigo de Judá, nós lemos pensamento de sabedoria, nós lemos que Jeremias pede a ajuda de Deus, e nós vimos a respeito do sábado naquela época, né? Então, amém pela leitura da palavra. Creio que Deus falou comigo, assim como falou com você, porque tudo que eu falo é o que eu percebo que Deus quer para mim. Então, eu agradeço a Deus. E vamos orar nesse momento. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Jeremias 17, tá bom? Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Abençoa todos que vão ouvir e ver esse vídeo. Guarda o Teu povo na face da terra. Guarda nossas forças, nossa fé, Senhor. Que possa cair o mundo, Senhor, mas a nossa fé não será abalada. Fortalece os Teus servos, Senhor, na fé. E assim como Tu acabaste de falar aqui na Tua Bíblia, Senhor, que Tu abençoa os que confiam em Ti e que guardam a fé. Assim mesmo Tu amaldiçoa e humilha aqueles que não Te conhecem. Então eu peço, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que Tu visites cada pessoa que vai ver esse vídeo e que eles, Senhor, possam ter consciência de que Tu és a melhor escolha, que Tu és o Deus vivo, que Tu és o único Deus digno de ser adorado, o nosso Criador que criou os céus e a terra. Que todos vejam, Senhor, que só Tu és santo, santo e santo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Abençoa o Teu povo. Fortalece-nos, Senhor, na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a ler a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer que todos os dias seja o sábado, Senhor. Que todos os dias guardemos os nossos pés, os nossos pensamentos. Que todo dia é dia de salvação, Senhor. Que o sábado, Senhor, daquela época seja hoje todos os dias em que nós podemos nos guardar de trabalhos, não, mas de coisas erradas, Senhor, e fazer tudo aquilo que condiz com o servo Teu. Que o nosso sábado seja todos os dias na Tua presença. Que os nossos sábados sejam todos os dias, Senhor, para fazer a Tua vontade acima da nossa. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda a continuar até o fim, guardando a nossa fé. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e que amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui lendo Jeremias 18. Um bom dia e faz de conta que hoje é sábado. Que Deus te abençoe, que tu guardes o dia de hoje como se fosse um sábado, abençoando vidas, fazendo a vontade de Deus e te guardando de fazer coisas erradas. Em nome de Jesus, um beijo. Compartilhe se puder no Facebook, no Instagram, lá no YouTube, tá bom? Um beijo. Ranildes Barro, YouTube, mais de 80 vídeos. Vai lá, clique. Um beijo. Até amanhã, se Deus permitir.